Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com a revista Metrópolis. Alvo da Polícia Federal, Lulinha muda endereço de sua empresa na Espanha. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Metrópolis. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Continuando por aqui, eu quero aproveitar, Felipe, que a gente estava falando do Alfredo Gaspar, da questão do INSS e de você ter citado que o Alfredo Gaspar pediu a prisão do Lulinha. Tem notícia aqui no Metrópolis dizendo que o Lulinha mudou o endereço dele lá na Espanha, o endereço da empresa dele lá na Espanha. E a matéria diz que Lulinha mudou em abril esse endereço comercial da empresa de informática na Espanha para uma área nobre da capital do país. Apesar da mudança ter ocorrido há 4 meses, essa atualização só foi informada na semana passada. O novo endereço em Madrid fica no Paseo de la Castellana, que é um dos principais centros empresariais, eixos empresariais lá em Madrid, e antes a empresa funcionava na rua Agustín de Foixá. Inclusive, o Washington Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, havia declarado que o Lulinha passava por dificuldades e condições precárias lá na Espanha. Não é o que me parece. Bom, o filho do presidente Lula passou a administrar sozinho essa empresa de informática, que é registrada como uma consultoria e gestão e instalação de informática. Antes, um grupo de advogados foi usado para a abertura dessa empresa. O capital social é de 3 mil euros, o que corresponde a R$ 17.900 nessa cotação atual. Lembrando que há uma investigação agora dando o que falar, né? A terceira investigação aí contra o Lulinha no âmbito dessa história do INSS. E a investigação quer saber se de fato ele tem ou não tráfico de influência, né? A participação dele e da Roberta Luxinger dentro dos ministérios, principalmente do Ministério da Saúde, onde o Lulinha tinha muito acesso por conta daquela empresa que ele tinha de cannabis. Em 30 de julho, André Mendonça, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou autorizando a PF a investigar o empresário para saber se ele cometeu ou não, de fato, esses crimes de influência e corrupção no Ministério da Saúde, abrindo espaço para quem? Abrindo entrada para o Antônio Carlos Camilo Antunes, que ninguém sabe como é, ninguém sabe quem é, né, com esse nome, mas é o careca do INSS. Então, há uma discórdia agora entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Houve uma conversa para tentar azeitar aí as instituições, porque o ministro André Mendonça pediu algumas diligências à Polícia Federal, pediu inclusive que não se mudassem os delegados dessa investigação sem falar com ele. Ele pediu também o material bruto da investigação para a Polícia Federal e o diretor-geral da Polícia, Felipe, entendeu que isso aí é passar por cima da PF, que a PF ela tem competência, autonomia e independência para fazer essa investigação. Porque o que está no ar, e aí o que a gente sente que o ministro André Mendonça quer investigar, é se o presidente da República não tem um dedo nisso. Se o presidente da República não pode ter influenciado de alguma forma essa investigação da Polícia Federal contra o Lulinha. E há até uma teoria da conspiração, Felipe, que diz que o próprio presidente Lula pediu para que essa investigação fosse feita agora, nesse momento, para que isso não vazasse durante o curso da campanha que começa quando? Semana que vem. Então, Andrei Rodrigues, que é o diretor da PF, está viajando, né? Não se preocupou muito aí com essa discussão com o Supremo Tribunal Federal, e na volta a gente vai entender como é que vai ser, como é que vai se encaminhar essa terceira investigação contra o Lulinha, para saber se de fato ele fez ou não tráfico de influência dentro dos ministérios. Fez ou não fez, Felipe? Bonira, boa pergunta, né? E essa é a pergunta que a Polícia Federal deve investigar e deve ter uma conclusão a respeito. Mas é bom lembrar, Mira, que o Lulinha tem 3 investigações parando sobre ele. A primeira diz respeito à investigação sobre a relação dele com a Roberta Luxinger e com o careca do INSS em relação ao crime, né, ao escândalo do INSS. Né? Esse é o primeiro grande, né, escândalo que pairou nos últimos anos, né, sobre o Lulinha. Né? Até porque todo mundo sabe da relação do Lulinha com a Roberta Luxinger, que tem uma relação de amizade próxima, tanto é que a Roberta Luxinger, que é sócio careca do INSS, pagava as contas do Lulinha nas viagens para a Europa, então não dá para falar que não tem nenhum tipo de relação. O Lulinha, quando ia para Brasília, ficava hospedado na casa da Roberta Luxinger, então tem uma relação clara. O que a Polícia Federal tem que investigar é se o dinheiro que a Roberta Luxinger pagava para o Lulinha tinha ou não tinha relação com o escândalo do INSS e investigar se a Roberta Luxinger também, no final das contas, tinha alguma participação na questão do INSS, né? Até porque estamos ainda em fase preliminar. E as segundas grandes acusações do Lulinha diz respeito ao tráfico de influência, Leila. A primeira discussão, né, a primeira investigação, a primeira dúvida, né, que foi aberto um inquérito policial no André Mendonça, né, diz sobre tráfico de influência do Lulinha dentro do Ministério da Saúde, para investigar o tráfico de influência dele, né, em relação à advocacia e ajudar uma empresa de cannabis a ter uma regularidade, ter
determinados benefícios dentro do governo federal, né? Então, essa é a segunda investigação. E a terceira investigação é tráfico de influência para empresas de tecnologia que ele, Roberta Luxinger, seria representante. Ou seja, Neila, tem 3 grandes questões abertas sobre o Lulinha. E não dá para negar que o Lulinha é filho do Lula, é óbvio, né? Isso é óbvio ululante, né? E isso, se for mostrado que teve tráfico de influência dentro do governo federal, né, vai manchar e muito, né, a campanha do Lula. Por isso que o Lula, uma das teorias que estão se focando aí, está querendo que a Polícia Federal agilize a investigação para resolver isso antes do período eleitoral. Porque, ao que tudo indica, Neila, todas essas conclusões vão se dar bem no meio, né, do processo eleitoral, agosto, setembro, outubro, né, o que seria muito ruim e muito danoso para a campanha do Lula. E tem uma questão maior, Neila, não digo maior, mas do mesmo nível, né, é que recentemente tem uma investigação aberta que mostra que o Marcola, que era o chefe de gabinete do Lula, havia recebido dinheiro da Roberta Luxinger, né? E o Marcola tinha uma ligação muito grande, né, com os poderes constituídos de Brasília. Aí tem uma outra investigação que quer mostrar a relação do Marcola com a Roberta Luxinger como linha, né? Por que a Roberta Luxinger deu dinheiro para o Marcola? Marcola diz que foi empréstimo. A gente sabe que para emprestar R$250 mil tem que ser um amigo, muito bom amigo, muito próximo amigo. E é o que tudo indica, a relação dos dois não é da proximidade assim, não. Então tem tantas vertentes, tantas investigações abertas e pairam muitas dúvidas no ar. Eu espero que a Polícia Federal consiga revelar essa situação. Talvez, Felipe, nós estejamos muito mal de amigos, né? A gente que não está conseguindo empréstimos assim tão bacana com amigos. Lembrando que essa eleição vai ser marcada aí por vários escândalos. E como você falou em empréstimo, tem mais um, né? A gente pode lembrar do Jacques Wagner, que pediu para que o Guga Lima pudesse comprar um apartamento para a filha dele e depois ele pagaria, uma espécie de empréstimo também. Então, como eu estou dizendo, talvez nós dois não estejamos assim tão bem de amigos, já que tem gente aí comprando apartamento para o outro, tem gente emprestando 290 mil é o que a gente sabe que ele pagou. A gente não sabe quanto foi o que ela emprestou. Então, realmente muitos escândalos nessa campanha eleitoral. Ainda tem Vorcara, ainda tem Master no meio. Os meus amigos no máximo pagam um cafezinho para mim, pagam uma cervejinha para mim. Agora, R$250 mil, ninguém põe na minha conta, não, né? Eu queria ter amigos assim também, o que causa estranheza, né? E o ponto que mostra, Neila, em tudo isso, na minha opinião, em relação ao Jacques Wagner, em relação ao Marcola, em relação aos outros políticos, é achar que o povo é bobo, né? O povo não vai acreditar nessa história de que uma amiga emprestou R$250 mil para uma pessoa que trabalhava no gabinete do Lula, na antessala da presidência da República. Não cola, essa informação não cola. Assim como não cola também a alegação do Jacques Wagner de que pediu um empréstimo para o sócio do Vorcaro para comprar um imóvel para a filha que ele ia pagar, né? Depois de um tempo ele ia pagar esse empréstimo. Ou seja, cadê o contrato de empréstimo? Tudo bem que no Brasil existe contrato verbal, mas cadê o contrato, né? Cadê a prova disso? E aí, Neila, só para gravar ainda mais a situação e colocar uma pimentinha e o sal nessa questão toda em relação ao Marcola, o Marcola devolveu o dinheiro para a Roberta Luxinger. E aí tem uma outra vertente de investigação que quer provar se houve vazamento ou não dessa informação, das investigações. Porque o Marcola teria devolvido o dinheiro para a Roberta Luxinger, não sei se devolveu integralmente, depois que a investigação foi aberta, não antes. Ou seja, abre uma outra possibilidade, uma outra suspeita de que, se a investigação não fosse vazada, esse dinheiro nunca seria devolvido à Roberta Luxinger, tirando a natureza de empréstimo e dando à natureza a característica de possivelmente mais uma propina que um agente público recebeu de uma pessoa que quer fazer lobby no governo federal. Agora, a população não é boba, mas juiz, polícia e ministro também não é bobo, né? Eu não sou advogada, Felipe, mas eu sei muito bem que quando há qualquer tipo de movimentação dentro de um processo ou a partir do momento que se estoura um escândalo, fica muito na cara de que aquilo foi feito justamente para pagar alguma coisa errada que foi feita. Então, dentro de uma ação, certamente, essa linha do tempo vai ser avaliada, né? Certamente. É isso que a pessoa tem que avaliar, né? Se de fato o vazamento da investigação, né? Se a Polícia Federal, que está sob o comando do Ministério da Segurança e do Ministério da Justiça, teria algum tipo de informação privilegiada que foi passada para o Marcola e o Marcola pagou, a que título o Marcola recebeu esse dinheiro, se foi para facilitar algum tipo de orientação dentro do governo federal, se foi para liberar determinadas autorizações para determinadas empresas terem licença para trabalhar no governo federal. Ou seja, tem muitas coisas abertas que a Polícia Federal tem que investigar, né? E mais importante do que tudo isso, Neila, é mostrar se o Lulinha e o Marcola, dentro da relação com a Roberta Luxinger, recebia esse dinheiro como propina e como benefício para facilitar o acesso das empresas que a Roberta Luxinger e o Careca do INSS representava no âmbito do governo federal. Essa é a grande dúvida e essa é a grande pergunta que a Polícia Federal tem que responder. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque a gente vai falar. E vamos com mais notícias no site Diário 360. Deputado vira alvo de processo após acusações contra Alfredo Gaspar e pode ser cassado. Relator é definido.
apresentação apresentada pelo novo Conselho de Ética pede perda de mandato de Lindenberg Farias por suposta quebra de decoro. Deputado Acácio Favacho será o relator do caso. O deputado federal Lindenberg Farias passou a ser alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara após uma representação apresentada pelo Partido Novo, que pede a perda de mandato do parlamentar por suposta quebra de decoro. A denúncia tem como base declarações feitas por Lindenberg durante os trabalhos da CPMI do INSS envolvendo o deputado Alfredo Gaspar. O partido alega que o petista teria feito acusações graves sem apresentar provas suficientes. O caso agora será analisado pelo deputado Acácio Favacho, escolhido como relator do processo. Caberá a ele avaliar os argumentos representados e elaborar um parecer sobre a existência ou não de infração ética. Para críticos do parlamentar, as falas de Lindenberg representam um comportamento incompatível com a responsabilidade exigida de um deputado federal, especialmente em uma comissão parlamentar de investigação. A acusação apresentada pelo Novo afirma que o deputado teria utilizado seu espaço na CPMI para fazer ataques políticos e lançar suspeitas contra o adversário sem comprovação, o que poderia configurar abuso de prerrogativa parlamentar. Aliados de Alfredo Gaspar afirma que a declaração ultrapassaram os limites de debate político e atingiram a honra do parlamentar, motivo pelo qual defenderam uma apuração dentro da Câmara. O processo segue agora para as próximas etapas, incluindo a notificação de Lindenberg para apresentar sua defesa. Após essa fase, o relator deverá apresentar seu parecer ao Conselho de Ética. O episódio aumenta a pressão sobre o deputado petista, que já enfrenta críticas de adversários políticos pela forma como conduz seus embates no Congresso Nacional. A decisão final caberá aos integrantes do Conselho de Ética, que irão avaliar se houve apenas confronto político ou se as declarações ultrapassaram os limites previstos no regimento da Câmara. Enquanto o processo avança, o caso reacende o debate sobre os limites das manifestações de parlamentares e a responsabilidade dos deputados ao fazer acusações públicas dentro do legislativo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.